noite, gente. Eu estou muito feliz porque aqui estão os meus amigos, né? Muito bom. Gostaria de agradecer a minha amiga Luzia pelo convite, que na verdade não só para expor, mas também como para falar esse bate-papo aqui hoje, que acho que é uma oportunidade que falta, né? Você vai numa exposição, você vê aquilo, mas o que tem por trás daquilo, né? Então é mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês. O que está por trás de tudo isso? E eu acho que assim, eu gostaria de falar basicamente 3 coisas, para depois a gente abre e mostra tudo. É sobre o valor do conhecimento, que para mim é uma coisa muito cara, né? A segunda coisa é sobre o processo criativo. E dentro desse processo, como que um trabalho tem começo, meio e fim? Né? Em geral, o começo são ideias, o meio é um turbilhão de trabalho e o fim tem que ser poético. Então, eu acho que mais basicamente é isso que eu queria falar com vocês, sobre essas 3 coisas. Começando pelo conhecimento, eu vou chamar a aranha, porque a aranha já nasce com o código de TC. Nós, seres humanos, não sabemos nada. Então, a gente tem que tecer a nossa vida. E tecer a nossa vida significa estudar, se relacionar, se dedicar. Ou seja, o conhecimento ele não é só teórico, ele é prático e ele é construído em conjunto. E aí, só para vocês terem uma ideia, esse fim de semana, eu fiz uma fotografia de um conjunto de aranhas no parque. E aí o que acontece? As aranhas também sabem viver juntas. Muitas vezes o fio de uma teia está enfiado no fio da outra teia, que vai sustentar aquilo, e você vê uma parede de teia de aranha. E as aranhas lá se convivendo. Então, eu vou mostrar para vocês a necessidade do conhecimento e do relacionamento. Porque sem isso a gente não faz o que está lá em cima, por exemplo. E porque o que acontece? As informações são inúmeras. Como é que a gente acessa? Só se acessa quando você conhece. Se a gente não conhece, a gente passa batido. Passa batido. Teve uma vez que a gente foi para São Paulo, aí eu fui com a Alice, e eu sabia que ia ter uma carruagem numa ponte, pendurada do artista, do Schur. Só eu vi a carruagem, claro. Eu estava preparada. Alguma coisa eu já tinha lido? Já tinha. Porque você não vai ver uma carruagem pendurada numa ponte, mesmo que ela seja imensa, mas você não está preparado para ver a carruagem na ponte. Então, eu acho que o conhecimento traz visão para a gente, né? Então, essa é a importância. Estudar, pesquisar, trabalhar. Acho que é super importante. E aí, o que acontece? Aí a gente começa a ter algumas ideias. E a gente começa a ter umas ideias. Mas como que isso vai tornar uma coisa concreta? Porque veio da cabeça e aí na sua mão o que tem? Aí o Bachelard fala assim, que eu vou copiar aqui dele. Ele fala sobre a imaginação da matéria na criação poética. A vista lhes dá nome, mas as mãos a conhecem. Então é batalhar, trabalhar, mexer. Porque a gente tem que tirar o quê? A gente tem que tirar uma expressão poética de dentro da gente. E esse trabalho é um trabalho de um turbilhão de ideias, de leitura, de pesquisa. E a gente vai, aos poucos, então, fazendo essa construção. Aí, estamos lá nesse processo. Esse processo é quase um chamado. Quem já entrou no processo criativo sabe. Acho que todo mundo aqui, não é? É quase um chamado. Você não sabe muito bem por que o negócio. Você está lá, você só pensa naquilo, você faz aquilo, é uma meditação. Porque você tem um único pensamento. Aquilo lá pode... os filhos podem morrer de chamar, que a gente nem vai, né? A gente fica lá fazendo aquilo lá. Então, a gente entrou no processo. Agora, vamos transformar isso tudo numa coisa que tenha um fim.
Eu vou queria ilustrar para vocês 3 trabalhos diferentes. Um é um trabalho assim, todos relacionados à fotografia. Um foi um momento mágico. Eu estou na hora certa, no momento certo eu clico. Esse é um trabalho. Desse trabalho resultou uma fotografia que não tinha nada a ver a princípio com o que eu estava fazendo, porque a gente foi lá na prefeitura, no último andar da prefeitura, num curso que eu estava fazendo, para a gente fotografar a cidade. Aí, de repente, eu olho um varal cheio de roupa, pano de chão, um varal, uma parede pendurado. Ah, aquilo me chamou a atenção. Panos, linhas, tecidos, essas coisas me chamam a atenção. E aí eu fiz algumas fotografias, olhava lá, fotografava a cidade, vinha, voltava, olhava. De repente, uma mulher começa a recolher os panos. Eu fui meio que fotografando e tal. Ela acabou de recolher os panos. Só que quando eu cheguei em casa, eu tinha uma mulher vestida de pano de chão. Ela estava com todos os panos. Então, essa é a foto. Naquela hora, né? O outro trabalho que eu fiz, que eu gosto muito, é um trabalho de luto. Porque a arte permite com que a gente também vivencie uma experiência de tal maneira que aquilo fica limpo, que foi quando a morte do meu pai. Porque eu queria fazer um trabalho de sombra com ele, que era colocar meu pai jovem com a sombra de velho. Ele tinha 90 anos. E aí, aí um dia eu fui e fotografei a sombra, caminhando com ele. Eu fazia isso durante uns 3 anos, eu fiz segunda, quarta e sexta, caminhar com ele. Aí ele ficou doente. E nesse fim da doença, eu tinha que montar um trabalho na Arquitec, que eu estava fazendo esse curso lá na Arquitec, um curso de arte contemporânea, com a Vera Ferro e a Ana Helena. Bom, o que eu podia fazer? Meu pai, alguma coisa com aquela sombra. Bom, aí trabalha, a sombra trabalha. Até que eu fiz uma radiografia, peguei uma radiografia dele com a doença que ele estava. Ele faleceu em setembro. E em dezembro eu fiz o trabalho. Recortei na fotografia aquela sombra que tinha na minha fotografia. Recortei na radiografia a sombra. E fui almoçar. Quando eu volto, tinha batido um vento na minha mesa e a radiografia estava no chão. Sombra tem que ser no chão. Aí cheguei lá para Vera, eu falei para Ana, Ana, a sombra do meu pai tem que estar no chão. Ela falou assim, então faça grande. E aí eu me arrepio. Aí eu fiz grande, né? Não só fiz grande, como assim, numa das experiências que eu estava recortando, eu percebi que se eu fizesse direitinho o contorno ficaria vazio aqui e a sombra aqui. Então, foi esse um trabalho que eu fiz do meu pai. E eu posso falar dele hoje sem chorar. Isso é uma coisa maravilhosa. Ficou um amor, né, que a gente tem. E esse trabalho agora, que eu vou falar para vocês, impressões, é um trabalho de luta, diferente do luto. Um trabalho de luta pelo seguinte sentido. É uma luta para trazer para mim, para fora, aquela essência que eu vi na Índia.